Nós lemos no início, e eu quero ler de novo, Êxodo, capítulo 12. Eu falei Gênesis, não é? É Êxodo. Êxodo 12. Diz a palavra do Senhor, olha. 2, ele diz assim: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. A Bíblia manda celebrar Páscoa no primeiro mês, no 14º dia. Por isso nós não celebramos a Páscoa, ou não fizemos a celebração na outra data que foi celebrado, todo mundo celebrou, e algumas pessoas até me perguntam, né? Me perguntaram por que a gente não celebrou junto na celebração da Páscoa. Irmãos, nós não celebramos naquele período, porque não era o período bíblico. Nós celebramos a Páscoa no período bíblico, tá? Aquele período lá foi o período estabelecido pela Igreja Católica. A Igreja Católica determinou que a Páscoa deveria ser comemorada logo após a lua cheia, dando início à primavera. Então seria no período inicial da primavera. Essa celebração, então, é marcada no primeiro domingo após a lua cheia do início da primavera. Então, essa é a forma que a Igreja Católica celebra. Mas esta não é a determinação bíblica. A determinação bíblica é o que está aqui em Gênesis 2, versículo 2. Ó. Este mês, o primeiro mês, será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Ah, mas é o primeiro mês. Nós não estamos no primeiro mês. Nós estamos em abril. Mas lembre-se que essa data, esse período aqui, não corresponde ao nosso calendário. O nosso calendário foi bem depois. É o calendário gregoriano. Ele foi estabelecido bem depois. Esse calendário foi na época de Moisés. Portanto, a data, o primeiro, ou seja, agora nós estaríamos, de acordo com o calendário bíblico, no primeiro mês do ano, começando agora o ano. Então esse é o calendário bíblico. E aí celebra nesse período, exatamente nesse período que nós estamos agora, celebrando a Páscoa. Então é por isso que dá diferença. Às vezes cai no mesmo período, às vezes não, como é o caso agora. Então nós estamos celebrando a Páscoa bíblica, no período bíblico, tá bom? E aí a Bíblia diz o seguinte, no versículo 4: se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Observem que a família ia se reunir para comer o cordeiro. Portanto, o elemento da Páscoa era o cordeiro. O que fazia a família sentar à mesa, como vocês viram aqui na apresentação, embora na apresentação que eles estivessem com o pão e também com a erva amarga, mas ainda tinha o elemento principal, que não era o pão e nem era a erva amarga. O elemento principal era o cordeiro. Sem o cordeiro não teria sentido. O texto vai dizer: comam o cordeiro, se saciem, se alimentem do cordeiro. E se a família for pequena para comer o cordeiro, chama o vizinho. Deveriam comer 2 famílias pequenas, a fim de que não sobrasse muito do cordeiro. Então a ideia da Páscoa é se alimentar de quê? A ideia da Páscoa é se alimentar do cordeiro. Então, observem o que a Bíblia está nos ensinando aqui. E aí ela continua dizendo que o cordeiro deve ser sem defeito. No verso 6, vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará
no crepúsculo da tarde. No 14º dia, era o dia em que o cordeiro era morto. Pastor, por que a gente comemora? Entendi que a gente está comemorando agora por causa da Bíblia. Mas, não tem problema a gente comemorar a Páscoa em qualquer tempo? Tem. Irmãos, prestem atenção. Deus tem um calendário bíblico que Ele faz exatamente no período exato. Porque Deus está respeitando as festas bíblicas. Quando Deus estabeleceu esta data, ano a ano Israel se reunia para comer o cordeiro. Observem, o objetivo da Páscoa era comer o cordeiro juntos. Então, quando se falava de Páscoa, a primeira coisa que vinha à mente é: opa, vamos comer cordeiro. Então, ano a ano, Israel se reunia para comer cordeiro, como até hoje se reúne. Agora, quando Jesus veio, e no tempo da crucificação, a Bíblia vai dar aqui o exato momento em que o cordeiro deveria morrer. Era o 14º dia do primeiro mês. Que dia que o cordeiro morreu? No 14º dia do primeiro mês. Quando Jesus foi crucificado, que dia que Jesus foi crucificado? No 14º dia do primeiro mês. Observem que não foi uma coincidência, foi uma provisão de Deus. Porque a palavra de Deus, o propósito de Deus, era que o Cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo. Comer do Cordeiro significa que nós estamos nos alimentando do Cordeiro e que o sangue do Cordeiro também seria usado para a nossa libertação. Então, Jesus morre exatamente no momento em que os cordeiros estavam sendo imolados, estavam sendo sacrificados, estavam sendo preparados para ser comido pelas famílias. Jesus morre quando os cordeiros estão morrendo. Enquanto as famílias estavam celebrando uma libertação, Jesus estava libertando a humanidade do poder do pecado. Agora, diz aqui o texto: vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde. Portanto, Jesus não morreu pela manhã, ele foi crucificado no crepúsculo. Diz o texto: pegarão um pouco do sangue, o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido na água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Páscoa é uma festa que nos fala de celebração, mas nos fala de uma passagem. O interessante nesse texto aqui é porque ele diz o seguinte: naquela noite, no verso 7, ele fala assim, pegarão um pouco do sangue, o passarão nas suas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. O centro do cordeiro, o centro da Páscoa, não é o cordeiro é o elemento principal. Mas o principal do cordeiro não é a sua carne. O principal do cordeiro é o seu sangue.
Você deveria pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais, como nós temos na encenação aqui. Passa nos umbrais, passa na viga. E aí você tem o espírito da morte, porque Páscoa significa o quê? Passagem. Significa o seguinte: o espírito da morte vinha e entrava nas casas. Na casa que tinha o sangue, ele fazia assim, ó, ele não entrava. Passava por cima dessa casa. A morte não entrava. Por que a morte não entrava? Porque quando ela via o sangue, ela sabia que a morte já estava nessa casa. Já houve morte. E como já houve morte, não pode haver duas mortes. Então ela falou, opa, essa aqui já está morto, vamos para o próximo. Não tinha sangue, entrava lá e matava. Sangue era derramado. Entrava no outro, sangue era derramado. Ia para outro, já estava com sangue, opa, essa aqui já foi. E onde havia sangue, a morte não entrava, porque ninguém pode morrer duas vezes. Agora preste atenção. Quando Jesus morreu na cruz, e Ele deu a vida dele por nós, significa que nós morremos em Jesus Cristo. E quem morre em Jesus Cristo, não pode morrer duas vezes. Nós já morremos uma vez, por isso Jesus fala, aquele que crê em mim, não morre, mas passa da morte para a vida. Porque ninguém pode morrer duas vezes, a gente só pode morrer uma vez. Por isso o sangue derramado nos umbrais estava dizendo, a morte já visitou aquela casa. Portanto, o cerne da Páscoa é o sangue. E eu quero que você entenda algo nessa noite. Irmãos, nós estamos celebrando Páscoa nessa noite, porque o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz do Calvário. E o sangue derramado fez com que o poder da morte, ela fosse anulada sobre a nossa vida. Por isso nós podemos dizer que temos a vida eterna, porque a morte não tem domínio sobre nós. Aquele que está em Cristo Jesus, aquele que crê em Cristo, não morre. Jesus fala isso. Então Jesus fala, a ordem de Deus para Moisés e para a nação de Israel é, pegue um pouco do sangue, passe nas duas ombreiras, passe na viga superior das casas em que comerem. Preste atenção numa coisa, essa palavra comerem em hebraico, ela tem o mesmo sentido, porque ela tem a mesma raiz da palavra confiança. Por quê? Porque você revela a sua fé pelo que você também come. Lembra do Éden? Éden, o pecado entrou por uma comida de incredulidade. Deus deu uma palavra para Eva, Eva não ouviu a palavra, Adão não ouviu a palavra de Deus e eles comeram. Portanto, comer tem a ver com a sua fé. É por isso que a celebração da Páscoa tem a ver com comida, e comida tem a ver com confiança, porque Deus estava libertando o seu povo enquanto o seu povo comia. A comida, ela faz parte da santificação. É por isso que nós temos na nossa liturgia a celebração da ceia. Ora, a celebração da ceia nada mais é do que uma declaração de fé. Estamos dizendo, Senhor, o teu corpo foi partido e o sangue foi derramado para que a igreja existisse. E nós estamos celebrando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso a celebração da ceia, ela é um memorial, porque Jesus disse, olha, todas as vezes, vocês devem comer e beber em memória de mim. Em memória.
Quando vocês comerem, lembrem-se, aquele pão, ele não se torna um corpo, aquele sangue não se torna o sangue de Jesus, aquele suco de uva, porque Jesus fala, é memória, em memória de mim. Lembrem-se de mim quando vocês comerem o pão e beberem o cálice, porque vocês estão anunciando a minha morte até que ele venha, disse o apóstolo Paulo. Nós estamos anunciando que Jesus morreu. Lembramos do sangue, lembramos do corpo. E quando nós falamos de corpo de Cristo, nós estamos falando do pão, nós estamos falando da igreja. Porque a igreja é o corpo partido de Cristo. Eu sou um pedaço do pão, você é um pedaço do pão. E quando a igreja se junta, a gente é o corpo de Cristo na terra. Porque a igreja é o ajuntamento. Portanto, comida tem a ver com fé. Comida tem a ver com a palavra de Deus. Comida tem a ver com santificação. Vocês estão entendendo por que o povo de Israel tinha que comer ali perto, juntos, e eles estavam comendo o cordeiro? O sangue foi derramado e ele foi colocado sobre os umbrais. A morte vinha, opa, já tem morte aqui, não posso entrar de novo. Porque a morte tinha que visitar apenas um membro da família. E onde já havia só sangue, já houve morte, não poderia haver morte de novo. Portanto, o mesmo princípio de libertação aconteceu lá no Egito, aconteceu nos dias de Jesus. A gente viu aqui o exemplo de Maria Madalena, aconteceu com o cego de Jericó, aconteceu com Talita, aconteceu com Lázaro, aconteceu com os discípulos de Jesus, aconteceu no tempo da igreja, aconteceu com Paulo, aconteceu com Silas, aconteceu com os apóstolos, aconteceu no período da igreja na história, aconteceu comigo e com você. Nós estávamos acessíveis à morte, porque estávamos escravos da morte e do pecado. E a Bíblia fala isso. Nós estávamos sob a lei do pecado e da morte. Portanto, o nosso destino era a morte. Estávamos destinados a morrer eternamente. Mas Jesus interviu na minha história e na sua história. Jesus entrou na nossa história e aquilo que era pecado, aquilo que era condenação, foi transformado em vida eterna. E por causa do sangue de Jesus que foi derramado sobre a sua vida, a morte não pode mais tocar você. Aleluia. Nós temos vida eterna.